UERGS nas ondas do rádio. Professora Naura, seja bem-vinda à nossa Rádio Momento FM, aqui na presença do Omar, diretor da rádio. E eu gostaria de dizer que é uma honra para nós, não só pela sua pessoa, que foi indicada pela biblioteca como uma das pessoas que mais ama a literatura e que se debruça sobre o assunto, mas também por a senhora fazer parte da Facos, que é a nossa universidade também parceira aqui em Osório, há quanto tempo trabalhando com a educação, não é? Então, eu gostaria de começar com a senhora, professora, assim, um pouco a senhora falando sobre a sua formação e o que é a literatura para a senhora. Bom, então, inicialmente eu quero parabenizar por essa iniciativa, a Rádio Momento, por estar integrada a esse projeto. Agradecer o convite, a lembrança e dizer da importância de falar sobre literatura no momento que se discute tanto em termos do Brasil que o jovem não lê. Então, eu sempre questiono o que o jovem não lê. Será que ele não lê nada ou não lê as leituras obrigatórias da escola? Aquelas literaturas, aqueles livros que a escola sugere e como sugere. Então, um prazer e represento aqui nesse momento o curso de letras. Então, a minha formação, eu sou natural de Osório, tem toda a base da minha formação é de Osório. Sou da primeira turma do curso de letras da Faculdade de Osório. Este ano completou 29 anos. E durante 29 anos essa turma se encontra, né? No ano que vem, então, completaremos 30 anos. Então esse é um grande orgulho. E fui uma das primeiras egressas do curso de letras da Facos a trabalhar na própria instituição. Então foram muitos prazeres, né? Muitos sonhos realizados, talvez nem projetados, né? Nunca passou por mim, enquanto aluna, enquanto acadêmica, de estar um dia trabalhando na instituição que me proporcionou a formação. Então, a minha formação é letras, português e literatura. Tenho especialização e mestrado pela PUC, a especialização na área da literatura infanto-juvenil, que é a grande paixão, realmente aí é o campo onde eu transito assim, com muito prazer. E tenho, então, um mestrado em teoria da literatura. Na faculdade eu trabalho comunicação e expressão pela formação inicial. E trabalho com as literaturas, né? As literaturas, tanto a portuguesa, como a brasileira, como nós chamamos, e a literatura infanto-juvenil. Então eu tenho esse contato muito presente, né, com os leitores, com a relação texto-aluno, e estou sempre presente nos eventos, até como forma de dar exemplo para os alunos e para os ex-alunos, que ler é, na minha opinião, o elemento mais forte para libertar o homem. Essa é a minha formação. Maravilha, professora. A gente fica encantado de saber que tanto a Rádio Momento FM, quanto a UERGS, quanto a Biblioteca Municipal vai poder estar proporcionando esse ambiente de fala, né, para essas pessoas que têm tanto amor e tanto para nos contar, não é mesmo, Mar? Então, eu gostaria, professora, de retomar aqui um pouquinho a lista da URGS. Nós temos aí Sérgio Faraco, temos a Lídia Jorge, temos, enfim, o LP Tropicália, temos Fernando Pessoa, Nelson Rodrigues, enfim, e temos um livro que é o que a senhora vai abordar. Então, eu gostaria, assim, sem muitas delongas, né, sem muitas delongas, de passar para a senhora essa tarefa de dividir conosco
sobre esse livro chamado O Amor de Pedro por João. O que é esse livro? Na verdade, todos os professores de literatura normalmente esperam essa relação de livros indicados pela URGS, né? Porque nós sabemos que ela passa por um critério bem rigoroso e também é um desafio de 2 em 2 anos, né? Eu acho que 2, 3 anos, de 2 a 3 anos a URGS renova, ou então acrescenta outros, e sempre ela lança os desafios, né? Sempre vem algo novo. E nessa última indicação, além do CD, né, que foi a indicação de um CD com música, trouxe também o Tabajara Ruas. Né? O Tabajara Ruas, conhecido, um autor gaúcho, e com tantos cidadãos, um período da sua vida foi obrigado a se retirar desse país. E essa literatura, se nós acompanharmos as indicações da URGS, essa literatura estava muito ausente. Esse tipo de livro, de romance, que o Tabajara Ruas tem, estava longe dos vestibulares, porque é um livro, o Amor de Pedro por João, que vai ter um pano de fundo, um cenário representativo de um período que nenhum brasileiro, né, aliás, nenhum brasileiro não, que a grande maioria dos brasileiros não querem reviver. Nunca mais. Nunca mais. Tortura nunca mais, como diz, né? Dizia tortura nunca mais. Leonardo Boff, né, parece. Então, assim, ele vai tratar nesse livro, O Amor de Pedro por João, desse período, né, desse período da literatura, da história, que há as militâncias juvenis. Né? É interessante que ele traz, ele revive na figura, não do Pedro e do João, porque esses não aparecem no livro, e sim do Marcelo e Hermes, né? Que são 2 personagens centrais, 2 jovens. Então ele vai apresentar para os jovens o que foi um pouco da luta dos acadêmicos, que começa no meio acadêmico, depois então toma a sociedade. A luta por uma sociedade mais justa. O Tabajara Ruas, ele é um autor gaúcho, e o Amor de Pedro por João é o segundo romance dele. Ele é mais conhecido pelo livro Neto Perde Sua Alma, né, que foi transposto para literatura filme. E tem outros, tem os Varões Assinalados, parece, né? Assinalados. Mas o Neto Perde Sua Alma foi o livro que mais repercussão teve. O Tabajara Ruas, além de escritor, um grande romancista, ele também é roteirista. Né? Então ele trabalha nessa área da filmagem. E tantas outras atividades que ele exerce. É um autor muito respeitado, presente, ainda ele está iniciando a vida plena, que ele está com 70 e poucos anos, então está com toda a energia e experiência de vida à disposição da literatura. Então, O Amor de Pedro por João realmente tem um pano de fundo a ditadura. Ele traz aqui nesse momento o que foi o AI-5, naquele momento que não se podia falar, não se podia criticar o governo, o sistema governamental, não se podia criticar nada que não tivesse de acordo com as linhas do governo. Então, é interessante que ele apresenta o livro com Marcelo lá no Chile, porque neste período também no Chile está passando por uma situação semelhante, né? Com a queda do Allende e depois com a ditadura do Pinochet. Então, lá o Marcelo está numa embaixada da Argentina, né, em busca de asilo, porque tem que fugir.
da repressão social. E aqui no Rio Grande do Sul também, então existe esse movimento transitório. Nós não podemos dizer que é um texto atemporal. Não, ele não é atemporal. Ele está bem situado no tempo, mas só que ele não segue a linearidade, né? Aquele romance. Então, ele apresenta situações, principalmente o Marcelo e o Hermes, que são as figuras centrais, né? E quando aqui no Rio Grande do Sul estão discutindo, lá no Chile também. Então, ele apresenta situações aqui, diálogos e monólogos internos. Parece que a personagem lá, que está exilada fora, também está pensando e está passando pelas mesmas transformações. E assim o texto vai fluindo, uma linguagem bem acessível, bem interessante, e que traz temas e assuntos que não é de conhecimento da juventude. Eu acho que aí está, na minha opinião, está longe de representar uma verdade. E, na minha opinião, acho que a URGS tentou aproximar essa juventude de fatos, né, da nossa história, que ainda não é muito discutido. É interessante, no momento que se discute o amor de Pedro com João, que se fizesse também presente um professor de história. Não no sentido de levantar toda uma crítica, mas de situar essa juventude, né? Esse período de 64, que até então se falava muito rápido, né? O que foi o AI-5 no governo do Arthur Costa e Silva, e depois vem o Figueiredo, e o que foi o silenciamento. E aí? E no silenciamento nós vamos entender, eu acho que dá para juntar essas duas questões, das músicas do Chico Buarque. Né? Cálice, né? Da música Cálice. No momento da repressão, o interessante é que a arte ela busca formas de se fazer presente. É nesse momento que a criatividade do cidadão aflora. Claro. E é o Chico Buarque mais o Milton Nascimento, que também sofreram todas essas questões, eles trazem a música Cálice. Né? O Vandré também passou por momentos muito difíceis, com a música Para Não Dizer Que Não Falei de Flores. Né? Que o Diego vai tocar para nós depois. E a música que agora está falhando da memória, aqui teve a grande intérprete da nossa gaúcha, a Elis Regina, que é o Bêbado e Equilibrista, né? Eu estou dando cola para a professora porque ela já tinha me pedido. Então, o Bêbado, ela já tinha pedido a música. Que às vezes o bêbado, né, ele sai, o bêbado normalmente ele desestabiliza, sai do equilíbrio que o país estava, né, meio tonto com tudo que estava acontecendo. E tentando se equilibrar, que o povo brasileiro, falamos do povo, quanto mesmo torturado, mesmo submetido a toda essa aflição, que ele reflete bem no livro, ele consegue sobreviver. Né? Ele se torna um criativo. Então a linguagem foi a arte que nossos intelectuais, nossos artistas, nossos escritores conseguiram, né, se apropriar para contar o que estava passando. E o Tabajara Ruas, então, que também foi exilado, ele ficou 10 anos no exílio, e esse livro foi escrito lá. Então, o Tabajara Ruas ficou exilado de 71 a 82, mais ou menos, e esse livro foi editado em 82. Professora Naura, é maravilhoso ouvi-la. E nós temos certeza que esse seu relato vai tocar na nossa juventude, principalmente por entender a necessidade de conhecer um passado que volta cada vez mais. Né? O Casimiro de Abreu escreveu um poeminha singelo, que se todo mundo já não declamou, tem que declamar pelo menos uma vez na vida.
que é a Saudades da Minha Infância, e ele fala, saudades da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E o Ferreira Goulart colocou um pedacinho, e trazem cada vez mais, né? Que os anos não trazem mais, e trazem cada vez mais. Então, o povo brasileiro, assim como a nossa grande América, a América Latina e a América Central, ele tem sido, desde os períodos da colonização, atacado, né? E há uma necessidade assim dos impérios de abafar o nosso povo, né? E sistematicamente o povo vai achando uma forma de sobreviver. E essa forma de sobreviver é através das memórias, não é? Então, é importante que a juventude hoje, quando a gente vê manifestações, né, públicas de volta da ditadura militar e tal, para gente que conhece bem a história, que já fez as leituras e sabe o que significa uma pessoa com um fuzil na mão e não com a Constituição brasileira, não é? A gente sabe o que significa isso. Então é bem importante, nós da UERGS concordamos com a senhora nesse sentido do valor desta obra como uma obra para ser lida para ingresso numa universidade, da importância da Universidade Federal e nossa também, porque aqui em Osório nós temos esse convênio com a URGS, o que muito nos honra, né? Então, a importância hoje, nós tivemos um evento na Feira do Livro de Porto Alegre agora, 30, 31 e dia 1º de novembro. E a professora Gabriela Luft, do Instituto Federal lá de Porto Alegre, abordou a literatura e o Enem. E uma das preocupações dela e do professor Fischer, porque ela foi orientando o professor Fischer no doutorado, é justamente a desconstrução de alguns clássicos da literatura que são importantes que sejam lidos. Então essa palavra obrigatória dá a impressão de que é uma coisa ruim, mas na verdade o sentido obrigatório dessas leituras é no sentido de preservar uma memória que, se depender do interesse dos grandes impérios que querem, né, o nosso subsolo, a nossa água, a própria criatividade, né? Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de talentos, de cientistas, enfim. Passo para a senhora para suas palavrinhas finais, professora. É interessante quando você apresenta esse livro, O Amor de Pedro por João, ele provoca uma outra leitura, né? O aluno fixa Amor de Pedro por João. Parece que ele tem um direcionamento e, na verdade, esse amor do Pedro por João é o amor que se tem pela sociedade, por uma sociedade mais justa. Essa leitura, segundo alguns críticos, é uma leitura mais poética, né? Um título que... Então, isso é uma questão que eu acho que os alunos têm que ficarem atentos. UERGS nas ondas do rádio. Lá na beira da praia a coisa anda feia. Anda feia a coisa na beira do mar.